Salve galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje vou falar um pouquinho da função exponencial. No vídeo anterior eu expliquei do que se tratava a função exponencial e tem alguns itens aí para serem resolvidos, tá? Então vou comentar aqui da função dada por essa expressão f de x igual 2 elevado a x mais 1. Então, o nosso expoente é o x mais 1, tá? Vou montar uma tabelinha aqui, tá? E aí, lembrando, montar a tabela não é um item obrigatório para você fazer nenhum tipo de gráfico, tá? A tabela, ela é um auxílio, tá? Ela nos ajuda a fazer o gráfico, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, alguns valores. Eu vou colocar o menos 2, o menos 1, o 0 e o 1, certo? Eu coloco quaisquer valores aqui para x. Eu atribuo valores para x. Só que eu tenho que tomar cuidado porque eles estão, o x ele está no expoente, tá? Então, por exemplo, se eu colocar o 5 aqui, eu vou fazer 5 mais 1, que vai dar 6. E aí eu vou ter que fazer 2 elevado à sexta potência. Aí para eu colocar no gráfico, né, no papel, vai ficar complicado. Né? No computador, tudo bem. O computador ali, ele faz as projeções adaptáveis, tranquilo. Então, eu procuro orientar a colocar valores próximos de zero e, dependendo do expoente, colocar até fração, tá? Bom, mas vamos montar esse aqui, ó. Aqui eu vou colocar o 2 elevado a x mais 1. E a minha resposta aqui é o f de x. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y. Então vamos lá. Ó. Eu atribuí o valor de menos 2 para x. Então fica 2 elevado x mais 1. O x é menos 2. Então eu vou ter menos 2 mais 1. Certo? Então 2 menos 2 mais 1 dá menos 1. Resolvendo aqui, ó, 2 elevado a menos 1, eu vou inverter este número. O inverso de 2 é 1 sobre 2. A partir do momento que eu faço a inversão do número, o expoente negativo fica positivo. Mas isso já foi discutido em outras aulas. Então, eu vou colocar a resposta direto. 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. Depois, vai ficar 2 elevado a x mais 1. O meu x agora é menos 1. Então, menos 1 mais 1, certo? Menos 1 mais 1 dá 0. 2 elevado a 0 dá 1. Depois eu vou ter 2 elevado a 0 mais 1. 0 mais 1 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. E por último, 2 elevado a 1 mais 1, certo? 1 mais 1 dá 2. Então, 2 elevado a 2 dá 4. Então, aqui eu formei os seguintes pares ordenados. X vale menos 2, y vale meio. Então, eu escrevi o meu par ordenado menos 2, menos meio não, desculpa, meio, tá? Que vai representar um ponto. O outro par, menos 1 e 1. O outro par, 0 e 2. E o outro par, 1 e 4. Então, agora, nós iremos representar no sistema de eixos esses 4 pontos. Vou
Pegando a minha régua. Fazendo o eixo X. Meu eixo Y. No eixo X, eu vou colocar os valores que eu atribuir, ou seja, esses aqui, ó. Menos 1, menos 2, o 0, que é a origem, e 1. No eixo Y, os valores que eu encontrei. Então, eu tenho 1, 2, não tenho 3, então eu vou deixar o espacinho do 3, e eu tenho o 4. E tem o meio aqui, né? Ó. O meio está entre 0 e 1. Então, quando o x vale menos 2, o meu y vale meio. Então, é isso aqui, né? Ó. Tá? Tem gente que gosta de fazer a linha pontilhada aqui, tá? Na verdade, não há necessidade de fazer a linha pontilhada. A linha pontilhada nós fazemos apenas para nos auxiliar no ponto, tá? Eu não gosto de colocar linha pontilhada. Depois, menos 1 e 1. Menos 1 e 1. 0 e 2. Então, 0 está aqui. O meu ponto vai ficar no 2. E, por último, 1 e 4. Então, o gráfico vai ficar assim, ó. Certo? Essa curva representa o gráfico para f de x igual 2 elevado a x mais 1. Então, meu gráfico é esse aqui. Agora eu vou começar a fazer o esboço de outro gráfico. (2 elevado a x mais 1, tá? Observe agora que o expoente é somente o x. No gráfico anterior que eu fiz aqui, ó, o expoente era x mais 1. Agora não, o expoente é somente no x, tá? Então, para esse gráfico aqui, eu vou verificar quais os valores que eu vou atribuir para ele. Por exemplo, se eu colocar aqui o 2, ó, eu vou fazer 2 elevado a 2, que vai dar 4, e 4 mais 1, que vai dar 5. Então, eu tenho que pensar nos valores que eu atribuo para x para verificar o seguinte, o meu gráfico, né, na hora que eu for fazer a construção, para ele não ficar complicado, não ficar sujo. Sujo que eu digo é assim, com muita poluição, né? Então, vamos lá. Ó. Eu vou atribuir aqui os seguintes valores. Eu vou colocar o menos 1, eu vou colocar o 0, o 1 e vou colocar o 2, vai. Então, aqui eu tenho 2 elevado a x e vou encontrar o f de x. Lembrando, mais uma vez, f de x é y. Então, vai ficar o seguinte aqui, ó, 2 elevado a x. O x é menos 1. Aqui eu tenho que inverter o número, né? 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2 mais 1. 1 sobre 2 é 0,5. 0,5 mais 1 é 1,5. A fração que representa 1,5, ou seja, 1,5, é 3 sobre 2. Depois eu vou ter 2 elevado a 0 mais 1. 2 elevado a 0 dá 1. 1 mais 1, 2. Depois eu vou ter
2 elevado a 1 mais 1. 2 elevado a 1 dá 2. 2 mais 1, 3. E por último, 2 elevado a 2 mais 1. 2 elevado a 2, 4. 4 mais 1 dá 5. Então, aqui nós temos os seguintes pares ordenados. Menos 1, 3 sobre 2. 0 e 2. 1 e 3. 2 e 5. Confesso que não gostei muito de ter colocado esse 2 aqui. Então, agora nós iremos representar esses 4 pontos no sistema de eixos. Eixo X, eixo Y. Os meus valores para X são esses. Então, vou colocar aqui menos 1, 0, 1 e 2. Os meus valores para Y são esses. Vou colocar primeiro os valores inteiros, 2, 3 e 5. Que representa o 1, 2, 3, aqui representa o 4, e o 5 vai ficar aqui em cima. 3 sobre 2 é isso aqui, 1,5. Esse pontinho aqui representa 1, certo? Então, 1,5 está aqui, ó. Então, esse pontinho aqui vai ser 3 sobre 2. E agora eu vou ligar os pontos. Menos 1 com 3 sobre 2. 0 e 2. 1 e 3. E o último, 2 e 5. Passou fora aqui, né? Então, esta linha curva representa o gráfico para a função f de x igual a 2 elevado a x mais 1, tá? Bom, galerinha, o importante é vocês tentarem compreender essa parte aqui, ó. Os valores que você atribui para x, tá? Que nem o 5, ficou aqui em cima. Vamos supor que você colocasse aqui um 3. Ó. Eu faria 2 elevado a 3, que dá 8, 8 mais 1, 9. Ia ficar mais para cima ainda. Então, tenha cautela para os valores que você vai atribuir para x, tá bom? Isso aí.